Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Se você me permite, eu gostaria de que você estivesse abrindo junto comigo a tua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Vamos orar? Pai, rendemos graças, glorificamos e adoramos o Teu nome, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Onde quer que alguém esteja me ouvindo, e de onde quer que, acima de tudo, Pai, esteja a nos ouvir, de que o Senhor fale com a alma de cada uma e de cada um. Amigo Espírito Santo, nos dar a iluminação da Tua palavra. Tem misericórdia de nós que somos pecadores, mas que a Tua glória venha falar com cada um de nós, a começar de mim, Pai. Amém e amém. Bom, meus amados, hoje nós queremos falar de Epáfras. Quem era Epáfras? Porque se a gente olhar no contexto bíblico ou na Bíblia, porque é dela que nós temos que nos guiar e ser conduzido, a gente vai perceber que em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, e Filemão, capítulo 1, versículo 23, vai falar sobre Epáfras. O que é que Epáfras fazia? Primeiro precisamos entender algo bem interessante, porque vivemos em dias em que muitos querem visibilidade, querem os holofotes, querem aparecer nas mídias, nos banners, mas poucos aceitam a intercessão. Esse ministério que é tão escasso, pegar a guerra de alguém e de igual modo se colocar na brecha para que alguém receba, e muitas vezes quem está orando recebe as revordoses, ou melhor dizendo, é como se a gente pegasse a guerra de alguém para lutar por alguém de forma voluntária. Entretanto, a gente percebe de que muitos querem um púlpito, mas rejeitam o secreto. Muitos querem ser conhecidos, mas não querem ser aprovados por Deus. Epáfras não aparece fazendo milagres públicos, não escreveu cartas, não fundou movimentos famosos, mas ele sustentou a igreja de joelhos. Se Epáfras não tivesse, orado, talvez Colossos tivesse caído. Porque nos últimos dias, Deus está procurando os intercessores, não as celebridades espirituais, mas aqueles que intercedem por detrás dos bastidores. Tem muitos que querem, aparecer nas festas, nos banners, mas quem sustenta realmente as igrejas são aqueles que estão orando. Porque Epáfras era um homem que fora gerado no Evangelho. Perceba o que é que diz: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo fiel, ministro de Cristo. Epáfras foi um fruto do ministério do apóstolo Paulo. Ele não se promoveu, muito pelo contrário, ele foi um discípulo. Ele não criou seu próprio evangelho, ele permaneceu na verdade. Porque muitos, quando Deus começa a honrar, já quer pisar em quem um dia o ajudou. Muitos, quando Deus derrama um pouco de graça, se esquece de onde saiu.
E coisa interessante a gente observar, de que quem não passa pelo discipulado não vai suportar o peso do ministério. Eu estou aqui porque aprendi muito com aqueles que vieram antes de mim. Não sou melhor e quero que quem chegue após mim seja melhor que eu. É a minha oração. Não ter esse negócio de superego ou querer ser melhor do que o outro, que com Deus não cola isso. Muitos querem ensinar, mas não aprenderam. Querem liderar, mas nunca foram liderados. Epáfra foi fiel antes de ser usado. Porque o que eu acho mais interessante é que essa qualidade de Epáfra já não existe hoje. Qual, pastor? Um homem que amava a igreja. Perceba o que é que diz o versículo 8. Que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Epáfras não falava mal da igreja. Ele levava os relatórios espirituais para o apóstolo Paulo e não as fofocas. Infelizmente, cada dia tem sido dificultoso o evangelho. Os homens que estão sendo forjados e as mulheres, e eu não quero aqui generalizar, porque ainda existem os remanescentes, mas estes e estas remanescentes são os que carregam a igreja no joelho, que pagam preço, que estão ali, aquelas mulheres do círculo de oração. Como essas mulheres têm intimidade com Deus. Aqueles homens que estão sempre ali orando, clamando, os líderes que gostam de orar, porque há muitos líderes que perderam a essência da oração. E sabe, Epáfras, ele enxergava a igreja com os olhos do Espírito, não com os olhos carnais. Porque isso nos confronta, porque há quem critique a igreja, mas nunca intercede por ela. Há quem abandone o corpo, quando deveriam lutar por ele. Que corpo? Corpo de Cristo. Porque querendo ou não querendo, nós somos ou fazemos parte do corpo de Cristo. Quem ama a igreja, ora por ela. Quem ama a igreja, luta por ela. Quem ama a igreja, não maltrata, mas cuida. Oh, glória! Epáfras também era um intercessor que lutava em oração. Epáfras sempre lutando por vós em orações. Colossenses capítulo 4, versículo 12. A palavra lutar aqui significa agonizar, guerrear, esforçar-se até o limite. Epáfras não fazia orações rasas. Ele trabalhava batalhas espirituais no secreto. E quando eu olho a história de Epáfras, eu fico, digamos assim, abismado, porque está em escassez. As irmãs Epáfras, os irmãos Epáfras. Queremos vitória, mas não queremos a guerra. Queremos a resposta, mas não queremos perseverar na oração. O que não se resolve no braço, no joelho já se resolveu. Porque, acima de tudo, as orações de Epáfra, o conteúdo da oração de Epáfra era, primeiro, para que permaneçais perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4,12. Epáfras não orava por conforto, não orava por prosperidade. Epáfras tão somente orava para que os irmãos tivessem maturidade espiritual, para que a igreja tivesse firmeza na fé, para a igreja permanecer na vontade de Deus, porque ele sabia que uma igreja madura não caía em heresias. E o que mais temos vivenciado nos dias atuais são heresias. Sim, heresias. Porque há muitos crentes cheios de dons, mas vazios de maturidade. Há muitas igrejas grandes, mas espiritualmente com a mentalidade de criança, infantil. Epáfras
orava sem formar cristãos fortes. Ou melhor, ele orava para formar cristãos fortes. Porque muitos se dizem fortes, mas na primeira guerra já quer desistir. Epáfras orava não por consumidores de bênçãos, mas por cristãos que estavam ali não pela bênção, mas pelo dono da bênção, a saber, Cristo Jesus. Porque por tudo isso, Epáfras pagou um preço. Porque Filemão 1,23 vai dizer: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Epáfras foi preso por causa do Evangelho. Ele não recuou, não negociou a fé, não abandonou a sua missão. Porque muitos desistem por críticas. Mas Epáfras permaneceu mesmo na cadeia. Quem decide viver o propósito precisa, aceitar pagar o preço. Alguém pensa que evangelho é só mel na chupeta, mas não é. É luta, é renúncia. É, acima de tudo, sofrer. Porque Deus está procurando os Epáfras dos dias atuais. Homens e mulheres que não querem aplausos, que não disputam os holofotes, mas sustentam a igreja em oração. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: quantos sabem quem é você? A pergunta que eu te faço hoje é: quantos estão de pé porque você orou? A pergunta que eu te faço hoje é: será que alguém te vê como um homem que ora, como uma mulher que ora, ou como alguém que não tem uma vida de oração? Talvez ninguém veja as suas lágrimas num secreto, mas o céu está registrando todas as tuas orações. Epáfras não foi um famoso na terra, mas foi essencial para o reino. Porque, acima de tudo, precisamos dia a dia viver um evangelho de oração, de renúncia, que não se preocupa, com aparecer no banner, mas que estar ali, no anonimato, orando, para que tudo ocorra bem. Está envolvido na obra, para que Deus salve vidas. Que estar ali em amor, estar ali com testemunho e, acima de tudo, quando termina a festa, ninguém fala o nome dele nem dela, mas ela está ali com a maior alegria do mundo, feliz porque Deus salvou alguém e dizendo: graças a Deus que a gente orou. Está faltando Epáfra nos dias atuais. Está faltando homem e mulher de oração. Que você receba essa palavra e que seja um Epáfra. Sim, um Epáfra. Porque Deus conta comigo e contigo para um novo tempo de viver os milagres do Senhor na minha vida e na tua vida. Amém. Deixa eu estar mandando um abraço muito especial para o meu amigo pastor Juan da Quadrangular, pastor da Quadrangular, um amigo, homem de Deus, pastor Juan Carlos, juntamente com sua esposa, pastora Cícera, pastor Juan, que hoje está completando mais uma primavera. Então que Deus te abençoe, meu amigo, pastor Juan, o Senhor é bênção. A você, meu amado, minha amada, que também hoje completa mais uma primavera, deixa eu estar te mandando os parabéns, tá certo? Que os céus abençoe tua vida, que os céus abençoe tua família, que os céus abençoe, teu ministério, em nome de Jesus. Que nós possamos a cada dia ser Epáfras, homens e mulheres de Deus, que amamos estar em oração e, acima de tudo, buscar em Deus os milagres, o sobrenatural dele e tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. E deixa eu também estar te convidando para um momento muito especial na vida de um amigo, tá certo? Este convite é de suma importância a você, meu amado, minha amada, pois no mês que vem nós teremos aí a inauguração, sim,
inauguração de um ministério que será uma bênção. Deixa eu te apresentar aqui que dia será e onde será. Você que é daí de São Paulo, será no Jardim Obelisco, na Rua Inglaterra. Amém? Rua Inglaterra, número 105, Jardim Obelisco, em São Paulo. Inauguração da Igreja Pentecostal Renovados pela Palavra, onde a qual estará como um pastor e presidente meu amigo, pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, juntamente com a sua muito digna esposa, a missionária Tatiana, tá certo? Pastor Alex do Cafezinho com Jesus dispensa comentário. Então, a inauguração desta igreja se dará nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro deste ano corrente, tá certo? Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada inauguração da Igreja Pentecostal Renovados pela Palavra. Vou te passar novamente o endereço para você chegar lá, adorar a Deus e se alegrar com o nosso amigo pastor Alex do Cafezinho com Jesus, Rua Inglaterra, número 105, Jardim Obelisco, São Paulo. Amém? Então quero te fazer este convite. Confesso que se eu morasse próximo de São Paulo, nós estaremos lá se alegrando neste momento tão especial e tão importante da vida de um irmão que Deus me deu, a saber, pastor Alex do Cafezinho com Jesus. Meu líder, vai nessa tua força, Deus é contigo e pode contar com as nossas orações. Amém? Se você quiser, acima de tudo, participar deste dia, eu te garanto que será uma bênção. Dia 6, 7 e 8, inauguração da Igreja Pentecostal Renovados pela Palavra. Cheiro no teu coração, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Ô glória!